Olá, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. Olá você, meu amado, meu amigo que acompanha o nosso canal Mensageiro do Evangelho. Um grande abraço, que Deus abençoe. Eu vou aqui relatar, o fato de que está próximo de ocorrer, e eis que eu estou aqui, na Bíblia Católica. Amém? Olha aqui, Bíblia Católica. Aqui não é uma... As pessoas às vezes têm... Eu quero ver aí, alcançar algumas pessoas, porque tem pessoas de algumas religiões que às vezes nem leem, diz que são cristãs, mas praticamente não lê a Bíblia. Alguns grupos leem, outros não, mas as pessoas não estudam nada da Bíblia, nada. Eles não têm a Bíblia como praticamente uma referência. Dizem que são de alguma religião, mas não leem. E eu quero aqui mostrar dentro da Bíblia Católica, porque já vi muitos confrontando-me, querendo confrontar, que quando nós cristãos falamos que seremos arrebatados, que haverá um arrebatamento, então alguns até zombam, tá certo? Então quem zomba do arrebatamento, é claro que está apostatando da fé em Cristo, porque é uma promessa de Cristo que está no livro de Apocalipse. Aqui no capítulo 1, João, que teve a revelação de Deus, aqui diz, a revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, apóstolo João, o qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Então tudo que João viu, ele relatou. E o que ele relata aqui, a gente já vê aqui no verso 6, diz assim: e que fez de nós um reino de sacerdotes, no caso, os apóstolos, para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui no verso 7 ele vai dizer o seguinte, aqui no verso 7, João escreve conforme lhe foi confiado a revelação da vinda de Cristo, diz assim, ei-lo que vem com as nuvens, quer dizer que Cristo virá sobre as nuvens, ele virá sobre nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram, por sua causa não, diz assim, hão de lamentar-se todas as nações, todas as raças da terra, sim, amém. Olha só, aqui vou até marcar, marquei o verso 7, diz assim, vamos aqui novamente, o que diz o verso 7? O verso 7, eu vou até aumentar aqui o tamanho, não dá para aumentar aqui. Então o verso 7 aqui novamente diz assim, ei-lo que vem, que ele vem, Cristo vem, que o João escreveu, com as nuvens. Então ele virá sobre as nuvens no grande dia do arrebatamento. E diz, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram, quer dizer, mesmo aqueles que açoitaram, aqueles que o açoitaram serão, portanto, ressuscitados e ficarão cara a cara com Cristo e lamentarão, vão se lamentar, mesmo aqueles que transpassaram, quer dizer, que o transpassaram na cruz, aquele soldado romano que colocou a lança, aquele que deu no isope, colocou o fel para ele beber no lugar de água. Aí diz, por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra, sim, amém. Então o povo que é ateu, o povo que não crê em Cristo como Salvador, o povo que é de nações que praticam outras religiões, que vai contra a Bíblia, todos eles vão se lamentar diante de Deus, diante do Cristo que virá sobre as nuvens. Aqueles que dizem, eu sou de minha religião, mas eu sou livre para ir na casa de candomblé, eu sou livre para acender velas para espíritos, eu sou livre para beber cachaça, mesmo eu sendo de uma religião, e ainda se considera que é da única religião que Deus deixou. Haja em vista que essa pessoa não sabe que
o período que algumas religiões nasceram, né? Foram inventadas, criadas pelos homens, porque a Igreja de Cristo nasceu lá em Atos dos Apóstolos, depois da sua ascensão, né, para o céu. Então ali nasceu a igreja primitiva cristã em Cristo Jesus, a partir dos testemunhos dos apóstolos, que então foi o segmento do Evangelho de Cristo, né, até os dias de hoje. Então, eu sou o Alfa. Cristo diz aqui para João: eu sou o Alfa e o Ômega, né? Alfa é o começo, é o início, a letra A, Alfa, Ômega, fim. Eu sou o princípio, né? Eu sou o princípio de tudo e o final de todas as coisas. Então, eu sou o Alfa e o Ômega, diz ele aqui no verso 8. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Aí aqui no verso 9, eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Cristo, estava na ilha de Patmos, né, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E no 10, num domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, Eu quero aqui só apresentar algo muito importante aqui no verso 11, né, que diz o seguinte. Aqui fala assim, ó: que dizia: o que vês, escreve-o num livro. O que Cristo disse aqui? Ele disse que escreva no livro, no verso 11, escreve-o num livro e manda às 7 igrejas, a Éfeso. Aqui está falando na Igreja Assembleia de Deus? Aqui está falando na Igreja Católica? Tá? Está falando na Igreja Católica aqui? A Igreja Católica surgiu depois de 100 anos, há mais de 100 anos depois de Cristo foi que surgiu a Igreja Católica, tá bom? E as Assembleias de Deus vieram bem depois também, tá certo? É bom que a gente busque compreensão das coisas. Aqui diz, ó, que dizia, então Cristo dizia, né? O Espírito ali, né? Revelando para João Batista, aliás, para João Batista não, para João, o apóstolo João Batista foi o que batizou Jesus e que faleceu antes mesmo de Cristo, foi morto, foi decapitado. Que dizia: o que vês, o que tu vês, João, escreve, né? Escreve tudo isso num livro. E ele mandou que João enviasse essas escrituras para onde? Para as igrejas. Quais igrejas? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, que ficava em Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Você vê que até hoje aqui existe no Brasil, por exemplo, a igreja de Filadélfia, né? A Assembleia de Deus Filadélfia, tá bom? Mas isso era uma cidade que tinha, né? Tá certo, gente? Então a Igreja de Cristo, ela não precisa ter nome. Foi porque, né, a Igreja de Cristo em Itarema, por exemplo, a Igreja de Itarema, a Igreja de Amontada, a Igreja, por exemplo, lá, vamos supor aqui, a Igreja Itarema no bairro, tem várias igrejas em vários bairros. Então a Igreja de Gargoê, a Igreja de Cristo em Lagoa Seca, só precisava disso. Mas aí as igrejas viraram nada mais nada menos do que empresas e precisam de CNPJ e muita coisa, e aí as pessoas às vezes criam um nome bem diferente. Mas assim como foi também a Igreja Católica, né, foi mais criada mais para questões políticas, né? Foi uma questão do Império Romano, né? Quem é formado em história deveria saber disso, mas não sabe.
Então, a igreja do Senhor, ela é uma igreja que ela não é de placa. As igrejas aí, as quais o nosso Cristo falava, ele falava aí de várias igrejas, né? Que eram 7 igrejas, não era, na época? 7 igrejas, que era a igreja de Cristo que estava em Éfeso, né? A igreja de Cristo que estava em Esmirna, a igreja de Cristo que se encontrava em Pérgamo, a que se encontrava em Tiatira, a outra que se encontrava em Sardes, a 6ª que se encontrava aí, portanto, em Filadélfia, e a 7ª que estava em Laodiceia. Então, essa é a grande verdade. E as pessoas hoje ficam brigando por religião, achando que a sua religião é a que salva, é a única que Deus deixou, né? Sendo que essas igrejas aí, elas existiram, né? Mais de 200 anos antes da Igreja Católica ser criada na Roma, né? Pelo romanismo, criaram o sistema papal, que criaram, portanto, que foi criado aí pelos imperadores romanos, que eram políticos, e no qual foram eles os primeiros papas que se nomearam papas, mesmo sem ter conhecimento do Evangelho, mas inventaram ali algumas coisas e aí se nomearam e se autonomearam, né? Então tá aí, fica aqui o meu abraço para você. A compreensão da palavra de Deus, ela precisa ser, portanto, né, entendida para quem quer se salvar, para quem quer ser salvo de Cristo, e que as pessoas saiam desses farisaísmos, que as pessoas saiam dessas leis farisêuticas, né? Do farisaísmo atual, que foi criado aí há pouco mais de 100 anos depois de Cristo, e algumas outras mais. Sabemos que muitas e muitas igrejas evangélicas não são verdadeiras, são igrejas falsas, e o que a gente tem que pedir a Deus, né, é que as pessoas venham abrir os olhos com o falso cristianismo, que está tanto em algumas igrejas que não são evangélicas, como em igrejas evangélicas, algumas delas também. Fica aqui um abraço para você, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, esteja nos nossos corações, e a sabedoria venha, né? A palavra de Deus seja liberada, portanto, aí o conhecimento para as nossas vidas espirituais. Graça e paz, e até a próxima.